Estou. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Espero que tenham tido uma boa refeição, retemperadora. Estamos a preparar para iniciar os trabalhos. Estamos com algum atraso, mas vamos tentar levar por diante o nosso painel subordinado ao tema Programa de Apoio ao Investimento da Diáspora. Muito nos honra já ter connosco a jornalista Rosária Lira, da RTP Internacional. Senhora Moderadora, muito obrigado por estar connosco e podermos contar com a moderação. Estamos a preparar-nos para compor o nosso painel e iniciarmos os nossos trabalhos. E nesse sentido vamos contar neste painel com o Sr. Ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos, com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, com a Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, com o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, e com o Sr. Secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares. Eu convidava-os a subir ao palco e assim compormos a nossa mesa de trabalhos. Passo-lhe a palavra e, de alguma forma, a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Agradeço também o convite para estar hoje aqui presente neste encontro desejo a todos também, desde já, a continuação de bons trabalhos. Ora, bem sabemos que a cooperação entre as várias áreas do Governo é absolutamente relevante para o sucesso do investimento da diáspora em Portugal e, por isso, o próximo painel certamente vai deixar muitas indicações relevantes sobre como, onde e como se pode investir em Portugal e, em sentido contrário também, no fundo, as portas que essa diáspora abre ao investimento português no estrangeiro. Sendo que este painel inclui um outro fator absolutamente relevante, que é a nossa ligação aos PALOP e, com isso, a relevância também da língua portuguesa enquanto fator de união e também de oportunidade de negócio, como alguns de vocês bem saberão certamente. E por isso está aqui connosco o Sr. Ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos, a quem agradeço a presença. O painel é constituído pelo Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo, a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, e o Secretário de Estado da Justiça, Pedro Tavares. Muito obrigada por me fazerem companhia agora na próxima hora. Este painel, como já ouvimos, é dedicado ao programa que nos traz aqui a Fátima, que é o PNAD, o Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora e nas suas múltiplas vertentes. Vamos tentar, nesta próxima hora, enfim, eu acho que o tempo desde já vai ser curto, nas várias vertentes realmente que aqui nos trazem, poder explicar um pouco melhor o que é este programa e como é que ele pode avançar. E por isso, Sr. Secretário de Estado das Comunidades, começava por lhe perguntar, fez na sua intervenção inicial, deu-nos aqui alguns números sobre a evolução do programa. O que está, por isso lhe pergunto, o que é que está a ser feito para melhorar e, no fundo, chegar ao final da legislatura e poder regressar, se calhar não aqui, mas a outro encontro PNAD, com números substancialmente diferentes e substancialmente maiores. Bem, muito obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento aqui os meus colegas de painel. Permitam uma referência especial ao nosso Ministro das Comunidades de Cabo Verde. Muito gosto de tê-lo aqui, até neste ambiente de partilha de experiências, porque a palavra encontro é feliz e nós encontramos aqui com investidores
portugueses e portuguesas que investem no estrangeiro, que residem no estrangeiro, outros que são investidores, empresários aqui no território nacional, entidades governativas, e é aqui este acrescente que complementa com a Cabo Verde aquilo que também é uma grande diáspora, e é nestes encontros de diásporas, mas também de fraternidade, que obviamente nós, neste espírito imbuído, aqui obviamente partilhamos convosco. Fez-me aqui uma pergunta que é de enorme relevância, porque tudo o que nós fazemos devemos ter a noção de para onde vamos e como vamos. E também avaliar. Este Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora acaba por ser uma resposta que o Governo dá a algo que sempre existiu. Não há aqui qualquer novidade. Se nós verificarmos, os portugueses e as portuguesas que saíram do país, que residem no estrangeiro, desde sempre investiram em Portugal. Aliás, se nos lembrarmos bem, antes, parece que já foi há muito tempo, não foi assim há tanto tempo, o maior factor de investimento externo eram os portugueses e eram as nossas comunidades. E foram fundamentais para a evolução e o progresso do país, até mesmo antes de existirem fundos comunitários. Porque a única fonte de receita e de financiamento de projetos em Portugal, de investimento externo, era essencialmente da nossa diáspora. E, portanto, isto já existia, sempre existiu. O Programa Nacional de Apoio, o PNAD, foi pegar nos instrumentos e apoios que já existiam, criar novos e dar-lhes aqui um enquadramento onde pudesse ser mais fácil termos uma estratégia consubstanciada em instrumentos e ações concretas para que se possa proporcionar, eu diria, abrir as portas ao país, porque o PNAD é um abrir de portas a estes portugueses e estas portuguesas para que pudessem, de forma mais estrutural, mais intencional, desenvolver os seus projetos e, com isso, ajudar a desenvolver o país. Falou em avaliação, portanto, pelo que acaba de dizer, presumo que considera que a avaliação é positiva, mas também imagino que queira ir mais longe. Nós temos muita ambição. Aliás, a nossa ambição é igual à ambição destes portugueses e destas portuguesas que investem no estrangeiro e que têm os seus negócios no estrangeiro e querem investir em Portugal. Somos muito ambiciosos. Mas isso tem que se concretizar, tem que não se concretizar, com certeza. Desde que isto existe, de que temos o PNAD, a verdade é que temos, nesta nossa estratégia, tido um trabalho que só é bem realizado porque é feito em rede. Não é só o Governo por si que consegue ser bem-sucedido. Não é por acaso que nós temos os gabinetes de apoio ao imigrante em mais de 200 autarquias, porque aqui o poder local, e vejo aqui, temos durante a manhã também diversos autarcas, é essencial, porque habitualmente os investimentos que acontecem são nas terras de origem, que precisamente são, no nosso país, onde os territórios do interior ou de baixa densidade, onde mais faz sentido o investimento. Até porque são territórios despovoados, por razões óbvias, e que estes investimentos fazem toda a diferença na criação de emprego, na riqueza que cria e na revitalização do território, que contribui para uma boa coesão nacional. E, portanto, a nível local estão a ser criados Sim. instrumentos também que permitem esse investimento, é isso? É fundamental essa articulação. Como digo, temos 200 gabinetes de apoio ao imigrante. Nós temos e precisamos, para as pessoas poderem beneficiar, temos os estatutos, o Estatuto de Investidor, são mais de 240 estatutos de investidor. Isto representam, de origem, para termos a ideia, 38 países onde temos a nossa diáspora, já fazem parte já tem este estatuto, e criou-se agora, muito recentemente, a rede de apoio ao investimento da diáspora, que congrega já mais de 300 entidades. E, portanto, é este trabalho em rede, com instrumentos financeiros, com enquadramento legal,
com apoios bem definidos, que faz com que este projeto seja um projeto de utilidade para o país e estratégico, tal como é a nossa diáspora, estratégica para o desenvolvimento de Portugal. Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado acabou de falar sobre a questão da relevância do apoio a nível local para estes investimentos da diáspora. Bem sabemos que é forte a ligação dos portugueses, quer seja à terra de origem, quer seja à terra natal, e investir muitas vezes não é só uma questão de negócio, é um estado de alma para estes portugueses. Por isso lhe pergunto se efetivamente se há apoios específicos a nível dos quadros comunitários, tanto no que terminou do 2020 como do 2030, para estes projetos. Muito obrigada pela sua questão. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar também a si e todos os colegas de governo que aqui estão, o Sr. Ministro de Cabo Verde, todos os presentes, dizer que é com muito gosto que estamos aqui reunidos finalmente. Este encontro era para ter acontecido no ano anterior, mas não foi possível pelas condições excepcionais que vivemos associadas a uma pandemia e, portanto, é muito bom estarmos aqui. E, respondendo à sua questão, nós tivemos a oportunidade, no âmbito deste Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora, de desenvolver vários instrumentos de apoio e que, felizmente, foram utilizados pela diáspora e, portanto, eu diria que, em termos de instrumentos, era agora dar seguimento e consolidação neste quadro comunitário que arranca agora. Aliás, ontem mesmo tivemos a aprovação dos 12 programas temáticos e programas regionais que vão constituir o Portugal 2030. Mas, para dar alguns exemplos de medidas de apoio dentro deste programa, eu dividi-as em medidas dirigidas à mobilidade e ao incentivo para as pessoas virem para o nosso país, depois medidas de apoio ao investimento empresarial e também medidas fiscais. No que diz respeito às medidas de mobilidade, nós temos quer o programa Regressar, quer o programa Trabalhar no Interior, que tem incentivos, quer para as pessoas que se deslocam para estes territórios, os próprios trabalhadores, quer para o seu agregado familiar. Tem uma majoração, no fundo, se, por exemplo, no Regressar, se forem sim. para o interior, terão, por exemplo, uma majoração. No caso do Regressar, sim. No caso do programa Trabalhar no Interior, é exclusivamente para estes territórios. Depois, destaco também as nossas medidas de apoio à criação de emprego, o Mais Coeso Emprego, que teve aqui uma grande procura por parte da diáspora e tivemos a felicidade de ter 45 candidaturas aprovadas, com um investimento de aproximadamente 4,5 milhões de euros e que permitiu criar 90 postos de trabalho, 60% nos territórios do interior. Esta é uma medida que apoia a contratação de trabalhadores durante 36 meses, incluindo aqueles que querem criar o seu próprio emprego. Portanto, é um instrumento ótimo para a nossa diáspora que queira também empreender nestes territórios e é um instrumento que incluímos também no Portugal 2030. Depois, nas nossas medidas de apoio ao investimento empresarial, quer nos avisos de inovação produtiva, quer no Programa de Apoio à Produção Nacional, nós criámos também medidas diferenciadoras para a diáspora. No caso da inovação produtiva, estes apoios tinham uma dotação financeira de 30%, num dos casos, e no aviso do último ano de 20%, reservada só para a diáspora, onde também tivemos candidaturas aprovadas, e no Programa de Apoio à Produção Nacional, também com majorações para quem tivesse este estatuto do investidor da diáspora. Todas estas medidas tiveram, de facto, procura. É isso que eu lhe ia perguntar, a adesão a essas medidas a que nível? Sim, mas precisamos ainda de dar a conhecer melhor. Dar a conhecer e, portanto, em termos dos instrumentos, como eu dizia, houve aqui todo este trabalho de desenhar instrumentos que achávamos que eram importantes, mas sobretudo complementares, porque apoiam quer o emprego, quer o investimento, quer a componente fiscal, a mobilidade,
E o que nós precisamos também agora é de dar continuidade. Porque Dar a conhecer melhor dar e a receber, se calhar, também contributos para melhorar, ou não? Sim, não só melhorar o número de candidaturas, mas também a sua qualidade, porque, como sabe, tudo o que tem a ver com fundos europeus, e muito bem, as candidaturas têm uma análise de mérito e, portanto, só os projetos com mérito é que têm apoio. E, portanto, há aqui também capacitação a fazer, não só na disseminação da informação e utilizar todos os canais da diáspora para que cada vez mais estas medidas se conheçam, e eu convidava todos a consultarem o nosso guia de apoio ao investidor da diáspora, que está disponível no portal do Governo e onde estão discriminadas todas estas medidas que eu aqui falei, e até com exemplos dos incentivos e dos benefícios que podem ter. Certamente são úteis, essa informação é útil, mas muitas vezes não é suficiente para o investidor. Que mais é que se pode fazer para realmente essa informação se tornar, digamos assim, líquida, ou seja, entendível e que permita efetivamente que o investimento se concretize? Sim, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas já falou aqui nos gabinetes que sim. foram constituídos e que são extraordinariamente importantes para esta questão da capacitação. Aconselho vivamente que procurem os gabinetes. E o nosso plano de ação tem que ser a estes dois níveis. Por um lado, a informação tem que chegar a todos aqueles que estão interessados em investir em Portugal, mas depois, naturalmente, as pessoas têm que estar capacitadas para saber utilizar estes instrumentos. E agora estamos aqui neste fórum da diáspora, mas isso é algo que temos que fazer em todo Portugal 2030. A capacitação é muito importante porque a democratização do acesso aos fundos europeus é essencial e, portanto, eles existem e todos os beneficiários, seja empresas, seja entidades do sistema científico e tecnológico, associações, todos devem estar capacitados para os utilizar da melhor forma, para que tenhamos, como eu dizia, projetos com mérito, porque isso só valoriza os nossos territórios e contribui para o desenvolvimento regional. E a nível do desenvolvimento regional, uma questão que muitas vezes se coloca tem a ver com as propriedades rústicas que existem. Na verdade, bem sabemos que os portugueses muitas vezes vão para o estrangeiro, deixam ficar aqui as suas casas, as suas terras, muitas vezes depois já são os filhos ou os netos que têm as suas propriedades que nem sabem bem onde elas ficam. Ora, desde 2017 que em Portugal, e já estou aqui a deixar a deixa para o Sr. Secretário da Justiça, que em Portugal se tem vindo a implementar mecanismos para conhecer os limites das propriedades rústicas, os seus proprietários, e neste âmbito uma das medidas que com mais impacto foi efetivamente a criação do Sistema de Informação Cadastral Simplificado, operacionalizado através do Balcão Único do Prédio, o BUPI. E nós já vamos falar sobre isto, mas primeiro queríamos deixar ficar aqui um testemunho sobre este BUPI. Supostamente vamos ver. Eu nasci em Montes da Senhora, em 1951. Parte da minha infância foi passada aqui nos Montes, onde fiz a escola primária. O meu dia-a-dia na aldeia era a escola primária. Quando saía da escola primária, automaticamente ia ter com os meus pais aos terrenos, um deles. Meus pais faziam de tudo um pedaço, desde cultivar cereais, milhos, vegetais, para alimentar a família, tudo um pedacinho. As terras eram totalmente cultivadas e não havia abandonos, porque as pessoas precisavam mesmo de cultivar essas terras para darem o sustento às suas famílias. Nessa altura havia marcos em todos os lados e, claro, os nossos pais sabiam exatamente as fronteiras com uns e com outros. Havia registro na conservatória e o registro, em princípio, é só dizer que pega a poente com fulano, a nascente com cicrano. É muito difícil saber exatamente quais são os terrenos e as fronteiras que pegam com o próximo vizinho. Entretanto, eu migro para a Austrália. O primeiro ano na Austrália foi difícil. Senti saudade do país e da terra onde nasci. Depois nascem os meus filhos e, na verdade, não têm as memórias que eu tenho, mas que
Com a educação e com as minhas vindas a Portugal, eles criaram essas memórias dos avós, dos tios, dos primos. Já fui com eles aos terrenos, que eu recebi como herança de meus pais, só que, em alguns deles, os matos cresceram e não se sabe exatamente onde é que estão os marcos de antigamente e não sabemos exatamente onde é que estamos. Olha, é mais ou menos aqui, mas ter uma certeza, não temos. Entretanto, eu tive conhecimento, ainda na Austrália, de que surgiu em Portugal o BUPI, que utilizava a georreferenciação de terras e terrenos. E não hesitei em contactar o BUPI em Proença Nova, meu concelho. Fiquei muitíssimo satisfeito ao ver a localização exata dos terrenos, com todas as linhas delineadas. Eu estive ontem a falar com os meus filhos e eles ficaram satisfeitíssimos, porque eles não sabem. Eu andei com o Hugo a última vez que estive cá e a maior parte dos terrenos já não sabia onde é que ficavam. Portanto, ele ficou contentíssimo. Contentíssimo. Sr. Secretário de Estado da Justiça, às vezes este pode ser o primeiro passo para um regresso a Portugal e para um investimento na terra de origem, não é? Olá, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer, cumprimentar todas e a todos, também os meus colegas, em especial, em particular, o Sr. Ministro de Cabo Verde. De facto, realmente, eu diria que nós temos realmente no território um desafio grande, o desafio do conhecimento. Quando 91% da terra é propriedade privada, e em muitos casos estamos a falar de territórios muito pequeninos, muito fragmentados, sobretudo a norte do Tejo, em que de facto não existe o tal cadastro do território, é difícil rentabilizar a terra, é difícil tirar dela conhecimento, é difícil perceber a quem ela pertence e a partir daí criar valor para todos. Foi daí que de facto nasceu o projeto do BUPI, o Balcão Único do Prédio, com este desafio. O desafio que é muito antigo, tem muitas gerações, de nós conseguirmos conhecer o território. E sempre, tradicionalmente, esse modelo era feito numa lógica de ir ao terreno, de ver os marcos, de ver as extremas. Mas tal como este senhor já não se recordava disso, eu costumo contar que o meu avô tinha 11 irmãos, ali na zona de Arganil. E às vezes à noite os marcos mudavam de sítio. E, portanto, também mesmo nesta dimensão física, de facto é difícil conseguir criar este registro. Ora, o que nós fizemos foi juntar o conhecimento das pessoas, as pessoas têm conhecimento, com o que nós na administração pública já temos, com a tecnologia. E aí criar uma plataforma que congrega esta informação. Mas congrega com estas duas dimensões. A primeira, saber de quem é este território e onde se localiza. Perceber que as pessoas podem identificar e que gratuitamente, em 141 municípios, o podem fazer sem qualquer aumento de impostos e protegem assim a propriedade, como aconteceu neste caso com este imigrante da Austrália, que de facto conseguiu com isto proteger a sua propriedade. E depois a dimensão que nós podemos tirar valor. O valor de cada um, o território já vale alguma coisa, e podemos criar incentivos neste território. Podemos, ao nível local, ao nível dos municípios, fazer um trabalho, de facto, articulado na gestão e planeamento destes territórios. E depois no investimento. E acho que é algo muito importante que podemos fazer aqui. Com este trabalho, nós hoje temos, à data de hoje, quase 1 milhão de propriedades já localizadas. Tínhamos menos de 200 mil no início deste ano. Portanto, podemos ver o ritmo a que estamos a ir. Mas isto não chega. É preciso que mais pessoas o façam, que mais pessoas contactem os municípios, que mais pessoas tenham acesso a esta informação e, com isto, também ajudem a proteger aquilo que é delas. E depois o passo a seguir, que é nós também, neste trabalho colaborativo e articulado que estamos a fazer ao nível do Governo, podemos, de facto, incentivar a que haja mais capacidade de gerarmos, de facto, esta riqueza e o melhor investimento nestes territórios que, de facto, só assim é que conseguimos fazê-lo. Isto é mais um exemplo de como também é necessário simplificar procedimentos, porque muitas vezes as queixas resultam disso, da dificuldade do acesso ao Estado Central, à administração pública, à administração local. É preciso continuar esse trabalho, Sr. Secretário de Estado. Eu diria que é essencial e, aliás, este projeto vem precisamente e foi construído com base nessa tal simplificação. O primeiro passo foi perceber que a resposta tinha que ser tecnológica, tinha que ser das pessoas, tinha que ser dos municípios, tinha que ser do Governo, evidentemente, mas depois também na simplificação de procedimentos.
daí a gratuitidade, daí procedimentos especiais associados àquilo que nós chamamos de justificação, os procedimentos do registro que estão associados. As pessoas podem vir com o conjunto de informação que têm. A que têm, se tiverem muita informação, melhor, mas se tiverem menos, existem procedimentos associados que ajudam a que este processo também aconteça de uma forma mais simples, e é algo que no BUP é um exemplo, é algo que estamos a estabelecer noutros serviços, na Justiça. Quer dar outros exemplos para... Sim, portanto, também estamos a fazer um trabalho também fortalecido naquilo que é, na dimensão do acesso, nomeadamente a criação de empresas, a sua capacidade delas crescerem, o registro, aquilo que está associado ao registro na dimensão da justiça e, portanto, todo esse processo, aquilo que nós chamamos o ciclo de vida das empresas, também ser facilitado. Hoje em dia já é possível criar uma empresa online, o que nós estamos a fazer é simplificar. Ainda mais, que seja mais simples, que seja acessível em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer sítio onde a pessoa esteja, que esteja em multilíngua, algo muito importante, que permita que facilmente se consiga aceder à tal informação que às vezes está dispersa e que nós possamos perceber como crescer, como investir, como incentivar determinadas áreas, portanto, evidentemente com as outras áreas governativas, nomeadamente com a modernização, estamos a fazer aqui um trabalho grande de fazer com que seja simples, fácil, claro e rápido o investimento também através de canais eletrónicos. E todos desejamos que isso aconteça rapidamente. Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, foi publicada recentemente a Estratégia de Cooperação Portuguesa até 2030. Em que medida é que a diáspora e o investimento da diáspora toca e alinha com esta estratégia? Muito boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, ao Ministro Jorge Santos, para quem cumprimento, a quem transmito um cumprimento especial, e a todos os presentes. Deixe-me começar por dizer, em primeiro lugar, pelo evidente, agradecer o convite para estar aqui hoje e dar os parabéns ao meu colega de governo por ter tido a ideia de organizar este encontro tão importante numa região tão bonita e, sobretudo, num concelho tão bonito e para mim é um prazer vir, porque estou exatamente a 5 minutos de casa, portanto fiquei muito satisfeito pelo convite para estar aqui hoje. Depois dizer-lhe que, embora não pareça, pode parecer misterioso, mas não é. A cooperação, a estratégia da cooperação está muito ligada ao investimento na diáspora. E eu destacaria 3 linhas essenciais onde é muito importante articular estas 2 vertentes do investimento através da diáspora com a cooperação portuguesa. Desde logo na língua, na cultura e na alavancagem e no envolvimento do setor privado. Começaria pela língua porque é essencial recordar que desde há várias décadas que Portugal tem como objetivo estabelecido o ensino da língua portuguesa nas nossas comunidades. E desde logo porque é fundamental preservar aquilo que é o nosso património cultural comum e a nossa identidade também cultural e nacional. Mas vai muito para lá disso e vai muito para lá do ensino do português nas comunidades. A língua portuguesa, apesar de se chamar língua portuguesa, não é uma língua que pertence a Portugal. É uma língua que é partilhada por vários países, desde logo com o meu colega de painel, e é isso que nos permite estarmos aqui os dois e podermos exprimir na mesma linguagem e podermos nos compreender. E depois porque a língua portuguesa é uma língua um pouco diferente das outras línguas. Desde logo porque é uma língua muito importante, e não digo isto apenas por ser a língua que é partilhada por nós, mas por ser a 4ª língua mais falada no mundo, ser a língua mais falada no hemisfério sul, ser uma língua, e às vezes os números são importantes para nós percebermos a dimensão da importância da língua, é uma língua que é falada neste momento por 260 milhões de pessoas e que se espera que nos próximos 30 anos atinja os 400 milhões de falantes. E isso, para quem é investidor, para quem trabalha, para os homens e para as mulheres de negócios, conseguem perceber bem a dimensão mais-valia, não é? desta importância da língua. Até porque é esta dimensão tão importante da língua que faz com que muitos países olhem para nós e queiram aprender português para poder atrair esta capacidade de investimento deste bloco tão grande destes 260 milhões de pessoas. E, portanto, nós temos que continuar a investir, a promover o ensino da língua em países tão diferentes como os Estados Unidos ou a China, o Panamá ou o Senegal, apenas para dar alguns exemplos. Porque é uma coisa que nós sabemos e a nossa diáspora está bem consciente disso. A língua é mesmo uma riqueza, é um valor acrescentado e é uma condição diferenciadora do âmbito positivo na hora de investir.
O Sr. Ministro Jorge Santos a seguir já vai falar, mas com certeza que terá uma predisposição diferente para um investidor alemão chegar lá sem perceber português ou para um investidor que saiba português e que venha da nossa diáspora. Isto é bastante evidente. Segunda nota que queria deixar desta articulação entre o PNAID e as várias políticas do Governo tem a ver com a dimensão da cultura. E da cultura porque, uma vez mais, é importante preservar as nossas tradições culturais, enriquece-nos e enriquece aquilo que é a nossa imagem perante o resto do mundo, mas enriquece também aquilo que é a capacidade dos nossos cidadãos e, designadamente, da nossa diáspora, porque são os primeiros representantes de Portugal no resto do mundo. Isso dá também, uma vez mais, uma grande capacidade em termos de investimento e em termos também de atração de investimento. Convém não esquecer, Portugal é hoje um país bastante respeitado no mundo, é um destino turístico bastante procurado e que essa procura por este destino não se prende apenas com o sol e com a praia, como há alguns anos se calhar se pensava. Hoje a cultura é um setor, primeiro, é um setor da economia fundamental. Só na União Europeia representa 4,4% do PIB da União Europeia, gera cerca de 7 milhões de empregos só no espaço europeu e movimenta mais de quase 700 mil milhões de euros por ano. E, portanto, é muito importante nós continuarmos a trabalhar em articulação as autoridades portuguesas e todos os portugueses, onde quer que se encontrem no mundo, para representar este património histórico e, sobretudo, para continuar a atrair investimento, mas para potenciar o investimento também da nossa diáspora em Portugal. E o campo cultural é um excelente exemplo do que pode ser feito. Uma vez mais, esta é uma região que é um bom exemplo. Portugal tem muito para oferecer, além de sol e praia. Tem património cultural, património histórico, património espiritual, que deve merecer o investimento e a atenção de todos. E a terceira, e com isto eu quero terminar, porque já percebi que já estou a ultrapassar o tempo, a terceira tem a ver exatamente com a estratégia da cooperação que foi recentemente aprovada e publicada no passado dia 9 de dezembro e a capacidade de alavancagem do setor privado. A estratégia da cooperação portuguesa tem, como seria de esperar, objetivos geográficos com os nossos países parceiros bem definidos, os PALOP e Timor-Leste em primeiro lugar, mas também o resto do continente africano e a América Latina. Portanto, estamos a falar de espaços geográficos onde temos uma diáspora bastante presente, bastante viva e com bastante capacidade. O que é que nós pretendemos para os próximos anos? É que a cooperação para o desenvolvimento, ou seja, o trabalho que nós fazemos em partilha, em articulação com os países parceiros, com Cabo Verde, por exemplo, seja um trabalho feito em conjunto, possa assegurar um desenvolvimento cada vez mais sustentável e esse desenvolvimento cada vez mais sustentável tem que se fazer com o envolvimento do setor privado. Como nós sabemos, não, tem que ser as empresas a criar emprego, a gerar novos negócios, a pagar impostos e a criar novas formas e a criar riqueza. E isso só se consegue com o investimento e com a participação do setor privado também na cooperação com os países terceiros. É importante para os nossos cidadãos que residem no estrangeiro poderem encontrar novos mercados, além daqueles onde já estão, para poder investir, e é importante para os nossos países parceiros, porque podem beneficiar em muito dessa capacidade de investimento e, com isso, assegurar o essencial: mais desenvolvimento, mais acesso a tecnologias, mais emprego, mais riqueza e melhores condições de vida, e é a forma correta de olharmos para isto, porque é a forma em que todos, e quando digo todos, podemos ganhar. Ora, Cabo Verde, como referiu, tem uma diáspora muito idêntica à portuguesa. Por esse mundo fora há inúmeros exemplos até de complementaridade entre a diáspora de Cabo Verde e a diáspora portuguesa, nomeadamente em França ou nos Estados Unidos. Cabo Verde também precisa da sua diáspora para desenvolver o país e por isso, Sr. Ministro, pergunto-lhe o que é que Cabo Verde está a fazer e que nos serve também de exemplo e que podemos partilhar aqui experiências para captar esse investimento da diáspora cabo-verdiana. Obrigado. Começo também por cumprimentar a todos e agradecer ao Governo de Portugal, na pessoa do Sr. Secretário de Estado das Comunidades e também dos colegas da painel, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, pelo convite e por esta oportunidade de estar aqui e partilhar a nossa experiência, mas também compartilhar com este encontro a experiência cabo-verdiana e ouvir a experiência portuguesa. A primeira questão é que nós, Cabo Verde, a nossa diáspora cabo-verdiana e a diáspora portuguesa fizeram o mesmo processo. Tem o mesmo percurso.
mas tem também uma cumplicidade histórica grande. Seja nos Estados Unidos, com muito cedo os nossos marinheiros audazes, com os marinheiros dos Açores, da Madeira, mas também com os marinheiros do sul de Portugal, no continente, partiram para o Atlântico na pesca da baleia. E por isso é que nós podemos dizer que temos comunidades, sejam cabo-verdianas, sejam portuguesas, com mais de 250 anos de história nos Estados Unidos, e mais tarde no Brasil e na Argentina. Ainda participamos nas guerras da independência dos Estados Unidos, Primeira Guerra Mundial. E o memorial está lá, a memória está escrita e a história está feita. É este o percurso e a cumplicidade histórica que une e que cria essa amizade, essa aproximação especial entre os cabo-verdianos e os portugueses. E, mais recentemente, com a Segunda Guerra Mundial, a grande vaga da imigração cabo-verdiana, no momento em que a Europa estava num processo de reconstrução pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. A Holanda, a França, o Luxemburgo, a Alemanha e também países escandinavos, onde nós estamos presentes. Daí que a nossa nação é uma nação global, não é? Temos praticamente 2/3 dos cabo-verdianos na nossa diáspora e 1/3 nas ilhas. E somos o 3º ou 4º país com a maior percentagem da sua população na diáspora. E isto, estou a falar que nós contamos neste momento com mais de 1,5 milhões de cabo-verdianos na diáspora e mais 500 mil que residem nas ilhas, ou seja, 3 vezes mais de cabo-verdianos e descendentes. E é neste percurso que nós encontramos e convergimos com Portugal. Porque muitas vezes, nos Estados Unidos, em Newark, em Boston, em Brockton, em qualquer uma destas cidades, ser cabo-verdiano ou ser português é uma família. E estamos juntos nos mesmos espaços. Estamos a ver o futebol, estamos a ouvir a música, estamos nas festas, partilhamos as lojas e temos os mesmos advogados, temos os mesmos consultores, temos os mesmos sócios nas empresas. É essa cumplicidade que existe. E por isso a nossa presença aqui é este testemunho que nós queremos trazer. E temos uma grande comunidade portuguesa também em Cabo Verde, de empresários, hoje, não só que estão lá, mas também cabo-verdianos com dupla nacionalidade, não é? Que entretanto adquiriram a dupla nacionalidade. E essa comunidade cabo-verdiana, ao longo dos tempos, foi sempre uma comunidade muito ligada a Cabo Verde. Prestou um serviço histórico em todas as fases da evolução da nossa nação, com os recursos, não é? Porque nós, como alguém me dizia aqui ainda hoje de manhã, e é verdade, nós somos uma diáspora de trabalho. Saímos de Cabo Verde para trabalhar, para pescar, para trabalhar, e por isso é que temos essa ligação, esse amor, essa morabeza e essa ligação e a saudade permanente das nossas ilhas. E carregamos connosco a nossa cultura, como disse o Sr. Secretário de Estado da Cooperação. Onde está o cabo-verdiano está a sua música, assim como onde está o português está a sua música, a sua culinária, os seus costumes e o amor pelo futebol. Eu costumo dizer que a única coisa que nós não tomamos independência de Cabo Verde é do futebol, não é? Porque nós ainda em Cabo Verde, em cada ilha, em cada ribeira, quem que é o benfiquista? Os benfiquistas são sempre a maioria, não é? Mas temos também portistas, sportinguistas e todas as equipas. Por isso é que eu digo que são esses valores, atrás da língua portuguesa, porque a língua portuguesa é uma língua especial, não é uma língua como as outras. Não é só uma língua de trabalho, é uma língua que porta também uma história e uma grande afetividade. E aí é que tem os valores civilizacionais. Nós somos um povo, e maioritariamente, ou a grande maioria, de cristãos. A nossa civilização judaico-cristã está atrás também desses valores. Isto é que nos particulariza em relação a outras línguas, não é? Por isso que temos esse orgulho de ter na língua portuguesa um instrumento de trabalho e ser a língua oficial dos PALOP, não é? E que leve-nos para esse caminho da internacionalização. E o cabo-verdiano sempre teve essa ligação com Cabo Verde, com remessas financeiras, com apoio familiar, a educação, a saúde,
Mas eu tenho que dizer que a nossa diáspora, ao longo dos anos, tem tido uma evolução muito positiva, e principalmente a nível da ascensão social, das segundas e terceiras e quartas gerações. E esses estão a voltar? E esse é a questão a voltar e que também é o foco principal das políticas públicas nacionais. Ou seja, essas segundas, terceiras e quartas gerações que estão a redescobrir o seu país, que ouviram as histórias dos seus pais e dos seus avós, mas que, entretanto, evoluíram na sociedade, são médicos, são professores, são empresários, são políticos. Quer dar-nos algum exemplo de uma medida que vocês tenham que para atrair essas pessoas? E neste quadro é que entra a estratégia nacional, o que nós dizemos hoje, a nova política da centralidade da diáspora cabo-verdiana. A primeira grande medida é criar o que nós já criamos e que já que está em curso, que é um ecossistema de facilidades, não só fiscais, como também de benefícios para a atração do investimento e a melhor integração dos cabo-verdianos nas ilhas. Hoje posso dizer que 34% do produto interno bruto de Cabo Verde é da responsabilidade das comunidades cabo-verdianas. 16% das remessas financeiras, que já atingem, neste momento, quase 340 milhões de euros ano, contra o investimento direto, que já atinge os 4,2 milhões de contos. Eu tenho que falar em contos para converter. Sabe, o único escudo que existe hoje em dia é o escudo português, é o escudo cabo-verdiano. Este, por exemplo, é a nossa herança. E é uma grande herança que nós não vamos desfazer muito, mas temos um PEC fixo com o euro, a nossa moeda tem convertibilidade no quadro de um trust fund gerido também no quadro do Banco de Portugal e do Banco Europeu, de forma que a nossa moeda tem uma estabilidade. Mas eu queria dizer que o investimento, não só das remessas, do investimento direto, mais o empreendedorismo social, que são as ajudas, os apoios, as pessoas que ajudam as suas famílias. Porque nós temos um sentido de família muito forte em Cabo Verde. Eu emigro, mas tenho a minha família. Tenho que investir na minha família. Educar os meus filhos. E isso é o trajeto, isto é que está na nossa literatura. Isto aqui é traduzido também na nossa morna, nas nossas músicas, na nossa literatura. Não é? É o sentido de família, de nação. E isso leva àqueles valores que nos referiu, E isso é que leva-nos a esses valores. E então, tudo isto somado, somado não só as remessas, o investimento direto e o empreendedorismo social, estamos a falar de 34% do nosso PIB para ver a direção. Segunda grande medida que estamos a tomar é a eliminação das distâncias, através de um programa de modernização que nós chamamos da digitalização da relação da diáspora com o país. A começar por um portal consular digital que facilita tudo o que seja a documentação e o acesso à nacionalidade e a documentação nacional, passando por toda a prestação consular, que também hoje já é digital, não é? Porque nós temos diáspora, contrariamente ao que disse o Sr. Secretário de Estado, que Portugal tem diáspora em 38 países. Nós contamos ter diáspora em comunidades em 40 países. 40 países no mundo. Não é? Das Américas, a Europa, da Ásia e outras latitudes. Por isso, nós, para atingirmos essas nossas comunidades, tivemos que fazer esse grande investimento, que é um investimento feito na digitalização dessa relação. E também, neste momento, estamos a lançar o que em Portugal já existe, que é o Guia do Investidor da Diáspora, que ou seja, é a sistematização de toda a legislação dispersa, não é? De interesse para os investidores e para os cabo-verdianos da diáspora, é a sistematização de toda essa legislação, mas já de uma forma digital, com um sistema de interoperabilidade. Ou seja, não é só ter acesso, mas é resolver os problemas. O cabo-verdiano que está em Londres não precisa ir à praia para pedir uma licença de construção, quando essa licença pode ser feita através da loja digital da Câmara Municipal da Praia, e assim sucessivamente. É um exemplo, não é? Certo. Portanto, todos os serviços, as prestações municipais, os serviços nacionais e todo esse
a necessidade que o cabo-verdiano da diáspora tem na sua ligação funcional com o país está num processo de digitalização. E isto tudo no quadro de um programa maior que nós temos, que é o programa estratégico da diáspora cabo-verdiana. Temos um programa estratégico que nós chamamos o Plano Estratégico da Diáspora Cabo-Verdiana, com programas muito concretos, e nesta legislatura é isto que nós chamamos a centralidade da diáspora e que eu tenho o prazer de presidir, de ser ministro das comunidades e dar centralidade e fazer essa aproximação, estender a administração e estender Cabo Verde e aproximar a nossa diáspora do país. Muito bem. Nós vamos tentar fazer aqui uma última ronda mais rápida. Sr. Secretário de Estado, ouvíamos aqui o Sr. Ministro com algumas das linhas gerais daquilo que é a atuação, algumas idênticas àquilo que se está a passar em Portugal. Porém, o peso no PIB é que é um bocadinho diferente. Enfim, temos aqui ainda que caminhar para conseguir captar mais investimento e perguntava-lhe em concreto quais são as suas ambições e os passos que vai dar a seguir. Bom, temos aqui muita complicidade, como disse o Sr. Ministro, mas os países são diferentes, a economia também é diferente e, portanto, há realidades que não se pode comparar, mas eu diria que, neste momento, as remessas são 3 mil milhões de euros por ano, 1,7% do nosso PIB e, portanto, acho que não nos podemos queixar, na verdade, relativamente a estas remessas financeiras. Mas quer fazer mais. Mas quer fazer mais e queremos muito mais do que remessas. Porque o nosso objetivo é que estes investimentos sejam investimentos que tenham um caráter reprodutivo na economia portuguesa, que sejam transformadores. Não é só o envio de dinheiro ou de poupanças, mas é que esse dinheiro tenha reflexos na dinamização e no desenvolvimento local, mas também no desenvolvimento do país. E às vezes falamos só de dinheiro, mas investir é também muito mais do que dinheiro. E às vezes há esta percepção de que, enfim, queremos só os nossos portugueses e portuguesas. Enfim, claro que, obviamente, queremos o seu investimento, queremos o seu sucesso, mas atrás do investimento vem muito mais. Porque estes homens e estas mulheres são pessoas de coragem. Deixar o seu país, deixar a sua família, deixar os seus amigos, é preciso ter muita coragem. Depois são pessoas que têm outra característica que são pessoas empreendedoras, que arriscam, que têm visão, que gostam de inovar. E isto tudo é também investir em Portugal. É que não é só a empresa que se cria ou o negócio que se quer implementar. É também o conhecimento, a coragem, a visão, a inovação, que depois são transpostas para cá e eu diria que tem um efeito de contágio também em termos do nosso tecido empresarial e dos portugueses e das portuguesas que vivem cá. E, portanto, isso é também um outro fator que acaba por ser de contágio na nossa economia, eu diria até em termos sociais, que é importante relevar. Para concluir, porque temos Sim, mesmo para que terminar. concluir, enfim, mas acho que fica já a promessa, nos próximos encontros vamos ter que ter mais tempo. Isto está convidado também para ficar, para podermos falar mais um pouco. Porque há, efetivamente, tanto para dizer. Mas, para concluir, aquilo que nos interessa aqui são, através dos investimentos, podermos aproximar Portugal da nossa diáspora. Mas fica a garantia também que vai manter esta interligação e o contacto, nomeadamente, com outros agentes, câmaras municipais, também a banca, por exemplo? Completamente. Nós já temos incentivos, já temos linhas, temos financiamento, mas isso é para dar continuidade. Há aqui um fator que acho que é importante, que é termos uma maior capacidade de saber promover estes apoios que existem. Para aí contamos, obviamente, com a rede consular e a nossa rede diplomática, que é essencial, seja dos nossos embaixadores, dos nossos cônsules, da própria ESEP e das estruturas que temos, de modo a que, todos juntos e com o movimento associativo, podermos mostrar os apoios que existem,
porque esses apoios existem para poder ajudar, é para desenvolver o país, mas é também para ajudar as pessoas. E o Sr. Secretário de Estado já nos falou de alguns desses apoios. Para concluirmos mesmo, eu gostava que deixasse ficar um conselho, uma observação a quem nos está neste momento a ver e ouvir. Eu, se calhar, aproveitava também estes últimos minutos para falar... Segundos, Sra. Secretária de Segundos. Um minuto. Não para fazer esta tarefa impossível, mas referir que, para além dos incentivos que eu já falei, neste Orçamento de Estado para 2023, nós reforçamos os benefícios fiscais para as empresas que se instalem em territórios do interior, quer duplicando a matéria coletável para a taxa reduzida que é aplicada nestes territórios, que é agora de 50 mil euros, e criámos também um novo benefício fiscal para as empresas que criem postos de trabalho nos territórios do interior. Queria também destacar a nossa rede de espaços de teletrabalho de norte a sul do país, no interior, que conta com 89 espaços e que podem ser também locais adequados e atrativos para a nossa diáspora se instalar. E, finalmente, destacar que, ao abrigo também das vagas especiais para estudantes do ensino superior da diáspora, nós já tivemos nos últimos 2 anos letivos mais de 1000 alunos e, portanto, também são estes jovens que regressam ao nosso país, que também se qualificam no nosso país, que podem continuar também, fixar-se, Ficar por cá. ficar por cá e desenvolver também as suas oportunidades profissionais. E trazer Muito mais obrigada. investimento. Sr. Secretário de Estado da Justiça, também para concluirmos, quer deixar ficar alguma nota final? Deixava 2 notas em segundos. A primeira, e volto à questão do balcão único do prédio do BUPI, a capacidade também na dimensão do investimento, daquilo que nós podemos fazer a partir do conhecimento daquilo que temos deste território. Portanto, a geração de novos negócios, de ideias inovadoras, de startups nesta dimensão territorial, tem um potencial enorme. Nós podemos perceber num território onde chove mais, onde há mais pessoas a trabalhar em determinadas áreas, onde há mais incentivos a determinado negócio e poder construir naquele sítio. E, portanto, a capacidade de nós podermos gerar negócios inovadores a partir desta base de conhecimento. Primeira dimensão. Segunda, naquilo que a justiça, e é o papel da justiça na sua dimensão de inovação, também abrirmos, capacitarmos e possibilitarmos, de facto, a tal redução da burocracia. O conceito de nós, cada vez mais, incentivamos os serviços digitais. A possibilidade do cidadão só ter, e das empresas só terem que dar a informação uma única vez e, a partir daí, toda a administração pública gerir essa informação. Estamos a trabalhar nesse caminho, já vários dos serviços, do nascimento online, na área das empresas que estamos a fazer o trabalho, como referi ainda há pouco, mas também noutras em que estamos a trabalhar, do automóvel, de uma dimensão importantíssima que é, hoje em dia, a criação de plataformas que permitem a possibilidade de comunicar à distância e realizar atos à distância. Lançámos muito recentemente, ainda o mês passado, a plataforma de atendimento à distância, que vem permitir que as pessoas, em qualquer lugar, possam realizar um divórcio por mútuo consentimento, heranças, casa pronta e outros serviços que podem ser feitos em qualquer local, em qualquer ponto do país, ou também através, evidentemente, da nossa rede consular, que possam fazê-lo de uma forma facilitada, sem que exista qualquer perda de valor jurídico. E era isto. Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, em frames. Por favor. Não, só 2 sugestões e um alerta. A primeira sugestão era, e partindo daquilo que já dissemos no início, que tem a ver com esta língua comum que nós partilhamos. É uma língua que é diferente. É diferente desde logo porque é pluricontinental. Pluricontinental porque se fala em todos os cantos do mundo e quero mesmo dizer literalmente em todos os cantos do mundo. E, portanto, o conselho era alargar os horizontes de investimento e acompanhá-lo junto das fronteiras da nossa língua. E, portanto, isso permite-nos chegar ao mundo todo e é uma capacidade e uma característica que só nós é que temos. O segundo é o setor da cultura, que merece, de facto, cada vez mais atenção no que diz respeito ao investimento, e a diáspora pode ter aí um papel fundamental. A ação cultural externa, ou seja, as nossas orientações para aquilo que são as nossas embaixadas por esse mundo fora, obrigam para 2023 a que se dê uma atenção específica à produção cultural, à produção artística dos nossos concidadãos que vivem fora de Portugal, porque achamos que isso não só preserva as ligações, as tradições, mas sobretudo porque enriquece à escala global aquilo que é o nosso valor e, portanto, enriquece e dá novas oportunidades de investimento numa área tão rentável. E, por último, chamar a atenção de que
Para fazermos estas coisas é preciso termos instrumentos. E nós assinámos recentemente, no que diz respeito, por exemplo, aos países africanos de língua oficial portuguesa, assinámos recentemente um novo acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento que coloca 400 milhões de euros de garantias pelo Estado português disponíveis para comparticipar e cofinanciar projetos de investimento em países, como é o caso de Cabo Verde. Portanto, temos os instrumentos, temos as características diferenciadoras, está agora ao nosso alcance. A diáspora é, de facto, uma alavanca fundamental naquilo que é a nossa capacidade de investimento. E fica, se calhar, também aqui o desafio para um maior desenvolvimento dessa ligação entre as diferentes diásporas, também para potenciar eventuais investimentos de portugueses de diferentes países que se encontram lá fora, mas com o mesmo propósito, que é investir eventualmente na terra natal, seja em Portugal, seja em Cabo Verde. Muito obrigada a todos pela vossa presença e também pela vossa paciência. Espero que tenha sido útil. Se me permitisse, Sr. Ministro... Vou ter também o meu minuto, os meus segundos. É que eu já tinha ido aos segundos, já tinha ido aos frames e já não tinha eu queria... São 3 notas muito rápidas. Sim. Primeiro é que é preciso conhecer onde estão, quem são e também a sua condição socioeconómica. Temos que ter esse conhecimento das nossas comunidades. O grande objetivo de Cabo Verde neste momento é fazer o censo da diáspora cabo-verdiana. Ter informações muito concretas, direcionadas, portanto, seja no continente americano, seja nas Américas, seja na Europa, seja na África ou na Ásia. Portanto, conhecer a diáspora, fazer esse censo das suas potencialidades e também da sua realidade. Em segundo lugar, é diversificar o investimento da diáspora. E estamos a estudar e a implementar medidas mais arrojadas, mais sofisticadas. Por exemplo, existe toda essa realidade dos depósitos, das remessas, e a nossa diáspora faz esses depósitos porque confia nas instituições, confia no país e que tem confiança. E por isso é preciso também, e estamos a trabalhar neste sentido, de criar o que nós chamamos de Diaspora Bond, ou seja, as obrigações da diáspora. Não é? Utilizar de forma diferente essa capacidade de empreendimento financeiro, que são as poupanças, são os depósitos a prazo, e levar as nossas comunidades a ter maior rentabilidade das suas poupanças e investindo em áreas diferentes, como, por exemplo, o mercado de capitais, ou a nível de obrigações, ou a nível de títulos de tesouro, ou de títulos da dívida pública, que são áreas muito reservadas aos bancos comerciais, mas que também que nós, em Cabo Verde, estamos a tirar para a diáspora, trazer a diáspora para investir também no setor de turismo, nos grandes investimentos, não é? Através de participações. Porque uma coisa é dizer que por ano recebemos 340 milhões de euros em remessas, mas é preciso perguntar, e qual é que é o impacto desses 340 milhões na economia local, no financiamento do desenvolvimento económico? É sempre essa questão que se põe. Isto está a ser feito e é algo fundamental. Mas eu termino dizendo que o nosso grande desafio é a comunicação com a nossa diáspora. E essa comunicação tem que ser moderna, com recurso ao digital, e é o segredo, e será, porque o que as comunidades querem é ter a comunicação direta, mas também ter a sua ação, seja empresarial, seja afetiva, seja cultural, e aproveitando os meios digitais, por forma a ter essa conectividade funcional com o seu país de origem. Eu achei que já nos tinha falado sobre todas as medidas, afinal ainda tinha muito mais para nos contar e para nos dar como exemplo daquilo que estão a fazer. Só uma sugestão, uma proposta, que saiu também dos contactos que nós fizemos hoje aqui. É a necessidade de nós instituirmos, aqui agora com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades de Portugal e com todos os outros representantes aqui, de termos a possibilidade de ter também os encontros da lusofonia da diáspora lusófona. Porque isso seria uma forma de cruzar informações e instituir também o que será o encontros da diáspora da lusofonia, e neste particular, com certeza, que nós gostaríamos de concorrer para um primeiro encontro. Muito bem. Fica o desafio. Muito obrigada mais uma vez. Está adjudicado. E até à próxima. Muito obrigada.
expressamos um sincero agradecimento à nossa moderadora, aos nossos intervenientes. Muito obrigado pela vossa presença e felicito, agradeço também toda esta pontualidade no painel, 1 hora conforme combinado. Estamos um pouco atrasados, convidava então a regressarmos aos nossos lugares, em que a nossa vice-presidente da Câmara Municipal de Orem, vereadora Isabel Costa, irá entregar uma pequena lembrança aos nossos intervenientes. Muito obrigado.